Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, me amou primeiro, a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, me amou primeiro e a vida me deu. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos em Sua presença neste momento com a Sua palavra para revelar segundo o Espírito Santo, em espírito e na verdade, para que possa abençoar a todos os que se alimentam desta palavra através da ICL. Amém. Olá, bom dia. O batismo de Jesus, né? Deus também foi batizado. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? No capítulo 3 do Novo Testamento de Mateus, versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus falou, quando ele falou, assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Não falou alguma justiça. Porque naquele tempo o batismo era da água que vinha da montanha sagrada, do Monte Hermon, né? Até o Rio Jordão. E dali o que passa da palavra de Deus vai para o Mar Morto, né? O que passa de Deus faz do maligno. Então o Jordão, o Monte Hermon, aquelas da onde vêm as águas, naquele tempo a lei, né, a justiça era ser batizado pelas águas. É o que diferenciava a velha criatura da nova criatura. Mas, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Ele falou por enquanto, porque para que toda a justiça se cumpra, né? A justiça. E dali Jesus seria levado ao deserto para jejuar. Após o batismo, ele jejuaria. Porque após o batismo de Jesus, para que ele se cumprisse, né, após você tomar a decisão de se batizar nas águas, você tem que ter uma aliança com Deus, o batismo no Espírito Santo. Após você falar na congregação: ó, pastor, eu quero me batizar nas águas. Tudo bem, tem aquele, não existe mais o batismo das águas, mas tem ainda o simbólico, né? Então o pastor, mas você tem que falar para o pastor: ó, pastor, para que lembre o pastor, a justiça se cumpra. Eu vim aqui para discipular justo, para aprender a discipular justo, para me formar um cidadão justo. Então eu vou me batizar nas águas, debaixo dessas águas ficam a velha criatura e nasce uma nova, para falar publicamente contra a tirania. Né? Agora eu vou me batizar nos batismos do Novo Testamento, ao qual Jesus vai vencer o diabo. Vai vencer o diabo no jejum, né? E o que eu gostaria de falar, então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito da justiça, o Espírito que abriu os céus e falou: esse é o Filho que me comprazo, o Deus, o Criador, que enviou Jesus, levou ele até o deserto para falar com o diabo, né? Porque ali no deserto muitos vão aos montes, muitos descem aos vales para fazer jejuns, né? Eu costumo ir no Irajá, no Monte de Jacó, aqui no Rio de Janeiro,
né, no Monte Escadaria de Jacó, que é um monte que tem toda a logística. Ele não chega a ser um monte porque é pequeno, ele tem a sensação de você se sacrificar no monte, mas é um lugar maravilhoso, né, é uma dádiva, é uma maravilha, e ali é seguro, tem acesso, é fácil de transporte, então é um lugar muito em paz para orar, para você falar com Deus. Mas não é o que tem acontecido ali, né? As igrejas, quando tem ali, o diabo fala que eu não saio, nunca mais eu retornarei lá, porque eu prego contra as igrejas da tirania, me ameaça de morte, tenta me matar, mas eu sempre retorno para orar, né? Porque não é contra as igrejas, mas contra os espíritos que elas cultuam em seus altares. Então, falando agora um pouco de jejum, o que é o jejum? O jejum é quando você renuncia a sua vida. Deus, quando venceu o jejum no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites, mas foi de alimento. Deus não manda mais você jejuar de alimento. Mas, pastor Henrique, eu posso jejuar de alimento? Sim, mas você entenda que Deus subia aos montes, descia aos vales e ia para o deserto, porque ali o espírito do diabo estaria sozinho, né? Ali o diabo ele fica muito forte quando entra numa falsa igreja e começa a discipular injusto. O país vira assassinatos, mortes, drogas, destruição de família, formar casais ímpios, só quem é ímpio, né, dessa serpente, desse bonde, continua casado, destrói crianças pobres, mais miséria. Isso é o que a gente vê hoje em dia, né? A linguagem romana, uma regra romana, né? Uma torção da cruz. Torcem a cruz, que a cruz é para cumprir toda a justiça, né? O filho que eu me comprazo. Então esse é o Deus vivo e poderoso. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites, ele sabia que ali a alma dele ia gritar. A gente para de comer, para de beber, nossa alma começa a gritar, começa a um duelo, né? de fé. Então o diabo, ele perdeu, porque Deus, ele não é loucura a fé, aos olhos humanos é, mas Deus falou: eu não sou louco varrido, eu sou a luz, como o sol varre a escuridão, eu sou a luz desta terra, deste mundo. E ali ele ficou sozinho, ela não pôde entrar em lugar nenhum, o diabo, a serpente, ele foi vencido. Mas Deus ainda ia mais longe, né? Deus ia na cruz, publicamente. Deus ia até o governo falar: eu vim cumprir toda a justiça, não vim revogar, eu vim cumprir, eu vim ser público, porque as pessoas, né, avacalhavam o batismo das águas de João Batista, e o governo tinha esse caixa 2, esse pagamento do joio, né, nos cristãos daquela época, como tem hoje em dia o pagamento da caixa 2. Não pagam lá, não são públicos, são impúblicos. E Deus veio para ser público, só vai ao Pai se for público, né? Se for o Filho, através do Filho, se for ao povo, publicamente mostrar: não, eu vou discipular justo. Esse é o motivo para que toda a justiça se cumpra, é plantar justo, não é? Discipular justo, porque a árvore que não discipular justo vai ser cortada e lançada no fogo eterno. Então, o jejum de comida, o jejum de bebida, Deus já venceu no deserto. Não é preciso que você passe fome, deixe de comer e de beber. Porque Deus falou, Jesus falou no deserto: olha, diabo, as pessoas que me obedecerem vão fazer jejum de palavras. Eles vão renunciar à palavra daqui para frente, porque a vitória será contigo, meu querido. A vitória será contigo se você renunciar à palavra fofa, a palavra que você joga fora, e tem um compromisso com
com as palavras certas, um caminho certo de ser público contra a tirania. A Bíblia é para você usar na sua vida, não é na vida de ninguém não. A Bíblia é para você ficar aceso e ser contra a tirania pública no seu lar, contra a parentela, contra seus vizinhos, né? As leis da Itália, as leis romanas que incivilizaram, né? Eles falaram que colonizaram, mas incivilizaram o mundo todo. São incomunicáveis. Mas a Bíblia ninguém toma conta não, porque ela é sagrada, ela chega no seu lar para você se comunicar. Então, é uma renúncia de palavras. Você tem que deixar de se alimentar, né? Quando Deus falou no Jardim do Éden, hoje eu estava até postando uma música que tem um louvor, a sua graça me basta, né? Então o Jardim do Éden, a graça de Jesus te bastava, né? Desde o Jardim do Éden, os 10 mandamentos, que é a graça, te basta. A Bíblia, que é o mandamento, te basta para você ficar incivilizado, indiscipulável, né? O que é tua graça me basta? Não, já me basta, já sei a direção, eu vou te obedecer, eu vou discipular justo. Eu não vou ser crente de imagem, da malícia, né? Só toca no altar para comer, só toca no altar para pegar, mas não é o próprio altar de Deus para falar contra a discipulação, contra a tirania. Então, o jejum é para isso. O jejum de Daniel, vê muitas igrejas fazendo aí, Daniel errou. Daniel falou, eu estava na iniquidade, no pecado. Eu fiz jejum não é para quem está no errado, no pecado, e parar de comer, parar de beber, para receber o perdão de Deus, receber novamente o caminho de Deus. Não, o jejum é para quem está disposto a ir contra a tirania quando Jesus Cristo, quando está certo. Não, eis-me aqui, me usa, me lança, Senhor, para contra a tirania, contra o reino da falsa igreja, né? Porque o diabo, ele é lindo, é um falso pastor. Quando as igrejas dão esse livro aqui a ele vira um puro milagre. A igreja é cheia de milagre, né? Cheia de maravilhas, mas não fala contra a tirania. Porque quando o crente pega essa Bíblia aqui, que é a cruz, quando ele carrega a cruz, como Jesus carregou essas palavras aqui, ele fica desfigurado, cheio de chicotada, é uma via dolorosa, né? Eu carrego a cruz aqui na Série para mim ser crucificado, morto na cruz, para mim lutar contra a tirania, porque ninguém carrega a cruz por fantasia não, por alegoria da carne de carnaval, como tem sido carregado. A palavra como alegoria de carnaval, a festa da carne. Não. Quando o crente ele vai viver em espírito, em verdade, ele renuncia a todas as palavras para viver nesse espírito, renuncia, ele faz o jejum, né, para a vitória, porque aquele quando jejua desses alimentos, não come da árvore da malícia, não escute as outras palavras, né, renuncia, não coma, não escuta de outras palavras, ande no caminho dessas palavras e você será abençoado. Só um batismo nas águas que desce do trono, né? Essas são as águas, o rio que desce do trono de Deus, que emana lá do céu, né? Dos braços de Jesus. Essas são as águas que vai te batizar. O batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no fogo, no sacrifício, no sal, né? Porque a mentira é o açúcar, né? É os que tocam no altar. Mas os que são o altar de Deus são o sal, o sacrifício. É o que falam publicamente. O açúcar que é em público, só quer saber de você, só quer saber das bênçãos. Amém? Então que Deus possa te abençoar, que vocês possam ser batizados no Espírito, possa tomar uma decisão para a renúncia da sua carne, para que você possa comer dessas palavras, para que você possa se alimentar desse jejum de vitória que Deus já venceu por você no deserto, né? E só dá culto, em Mateus 4,10 fala, só darei culto a discipulação dos justos. Sua igreja seja uma luz no mundo, no seu bairro, no seu CEP, você seja luz para todo mundo. Compromisso, né? Com sacrifício, com sal. O sacrifício de carregar a palavra. Primeiro, Deus nos amou primeiro. A discipulação. Primeiro a discipulação do justo, os milagres, né? Ele mesmo nos entrega na graça. A graça de Deus nos basta. Amém? ICL. Informação, que é o Pai, a paixão do comunicador de Cristo, é o nosso Deus, o nosso mestre, nosso discipulador de justo, e
C, né? Comunicação, e luz, o L, o Espírito Santo, né? O caminho certo. Para a gente lutar contra o meio a meio, a desinformação, que são as falsas igrejas, o diabo, né? O pastor se forma em diabo, o diácono, obreiro, para não discipular justo, né? É desinformar a população, enganar, descomunicar, né? O segundo 6, e desencaminhar, que é o terceiro 6. Desinformação, descomunicação e descaminho. Então isso é L, é contra o inferno. É informação, comunicação e luz. Amém? Fiquem com Deus. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro. Me amou primeiro e a vida me deu. A vida chega à sua casa, o Espírito de vida, discipulador de justo, o batismo no Espírito Santo. Amém.